Graça e paz, igreja, amém? Aleluia! Que alegria podermos estar aqui reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas. Verso 18. Aleluia. Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18. O livro de Lucas é até mais fácil de achar. Você acha primeiro Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, depois Marcos e Lucas. Lucas capítulo 9, verso 18. Todos encontraram? Amém? Os que encontraram agora vai falar diferente. Agora a gente tem uma identidade que é a Demoreiras. Aqueles que encontraram vão dizer: a Demoreiras. Você que está em casa também vai dizer a Demoreiras. Aleluia. Diz assim a palavra. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aleluia. Pai, eis aqui a tua palavra. Obrigado porque o Senhor já falou conosco durante este culto, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós nos reunirmos. Eu sei que existem muitas igrejas perseguidas fora do Brasil que não têm essa chance que nós temos de estarmos juntos, conectados, Senhor Jesus. Eu peço que nós venhamos valorizar este momento, Senhor. Não é só um passar de tempo, é algo real. Tu estás aqui, Tu estás no meio de nós. O Senhor habita no meio dos louvores e se revela por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Prepara a terra do nosso coração para receber a Tua semente e que ela venha produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos de justiça e frutos que vão nos servir de testemunho aqui no Moreiras e para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, hoje em dia nós estamos escutando bastante, às vezes nas redes sociais
ou na mídia, que você precisa descobrir quem você é, que você precisa descobrir qual é o propósito da sua vida. Muitos psicólogos e coachings estão fazendo treinamento para que a pessoa descubra quem ela é e descubra o propósito pelo qual ela nasceu. E é nesse sentido que eu quero compartilhar essa palavra com vocês nessa noite, que vai falar sobre identidade. Nós vamos conversar um pouquinho através da palavra sobre identidade. Qual é a nossa identidade? Essa passagem, ela é uma passagem que ela também é conhecida como a Confissão de Pedro. Perceba que Jesus, ele começa essa passagem com algumas perguntas. Ele começa, a partir do verso 18, perguntar para os seus discípulos o que as multidões diziam quem ele era. Ele perguntou para os seus discípulos: o que as multidões dizem que eu sou? E a gente precisa entender quem eram as multidões. As multidões eram um grupo de pessoas que andava atrás de Jesus, mas era um grupo assim distante, não estava tão próximo de Jesus. E o interesse deles estava mais no que Jesus podia fazer do que no quem Jesus era. E as multidões diziam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias e que Jesus era algum profeta que havia ressuscitado. Ou seja, as multidões ou a multidão não sabia, não tinha clareza de quem Jesus era. E então agora Jesus olha para os discípulos e questiona os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, que tinha um espírito de líder, ele já tomou a frente dos discípulos e falou: tu és o Cristo de Deus. E talvez hoje essa revelação de quem Jesus é não cause o mesmo impacto que causou naquele momento que Pedro disse isso. Porque a palavra Cristo significa ungido, Messias, o prometido. Então, quando Pedro ele fala como discípulo essa revelação de Jesus, ele estava dizendo: tu és aquele em que as profecias falavam sobre você. Ele não era Elias, ele não era João Batista, ele não era um outro profeta, ele era o cumprimento de todas as profecias que foram liberadas no Antigo Testamento. E percebam uma coisa, nós precisamos entender as multidões e o discípulo. As multidões não sabiam quem Jesus era, mas o discípulo sabia quem Jesus era. E a primeira chave que eu quero te entregar nessa noite: quanto mais perto eu estou de Jesus, mais eu conheço quem Ele é. A multidão estava distante, não estava próxima de Jesus, mas os discípulos caminhavam dia a dia do lado de Jesus. Então eles conheciam. E aí vem uma pergunta para nós: qual é o nível de relacionamento que você tem com Cristo? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Cristo? O nível de multidão que está distante de Deus, que está distante de Jesus, que não tem clareza de quem Ele é, ou relacionamento de discípulo, que anda próximo, que anda perto e sabe quem Jesus é. As multidões representam também um círculo de amizade distante, que não sabe quem você é. E os
discípulos representa uma amizade próxima. Jesus, ele tinha os 12, Jesus, ele tinha os 3, que é Pedro, Tiago e João, e Jesus ainda tinha o 1, que era João, que podia até se recostar no peito de Jesus para ouvir as suas palavras. Veja o nível de relacionamento que os discípulos tinham com Jesus. E você também precisa alinhar na sua vida o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. Se você tem um relacionamento distante, de multidão, ou um relacionamento próximo de discípulo. E meus irmãos, fica também uma outra pergunta na nossa cabeça. O assunto ali de Jesus com os discípulos gera em torno da identidade. E então a gente se pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Pedro diz que ele era um ungido de Deus, o Messias, o cumprimento das promessas. Mas quem de fato é Jesus? A Bíblia, as Escrituras, está recheada de versículos que vão falar sobre quem Jesus é. Mas eu quero separar um para falar com vocês nessa noite, que tem falado muito comigo. E está em João, no capítulo 1, no verso 14. Em João, no capítulo 1, no verso 14. Diz assim, presta atenção. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Você pode repetir comigo: graça e verdade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um evangelho, às vezes pregado aí fora, leviano, que revela apenas uma face de Cristo, que é a face da graça. Mas nós precisamos pregar o evangelho na sua totalidade. Jesus é cheio de graça, mas Jesus é cheio de verdade. Cheio de graça para perdoar, cheio de verdade para corrigir. Cheio de graça para dizer não te condeno, cheio de verdade para dizer vá e não peques mais. Cheio de graça para morrer por quem não merece, mas cheio de verdade para mostrar que o pecado mata, que o pecado destrói as nossas vidas. A graça é acolhedora. A graça acolhe. A graça traz para perto. Mas esta mesma graça acolhedora é uma graça transformadora. Eu quero ler com vocês em Tito, no capítulo 1, no capítulo 2, no verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Este é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu quero ler de novo. Porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens.
ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça é acolhedora, mas a graça é transformadora. Venha como está, mas você não vai ficar da mesma maneira que você chegou. Você não vai ficar da mesma maneira, porque Deus te ama de tal maneira que Ele vai sacudir tudo dentro de você e vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão precisam abandonar o velho homem e renascer para a nova vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Oh, aleluia! Aleluia! Meus irmãos, este é um assunto que poucos querem falar. Do assunto da identidade, que envolve renúncia. E é sobre este assunto que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a identidade do cristão. A partir do verso 23, Jesus revela aos discípulos qual deve ser a identidade de um cristão. Perceba que nos primeiros versos os discípulos falaram quem Jesus era. E agora, a partir do verso 23, Jesus vai falar quem os discípulos deveriam ser. E ele começa dizendo assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E é sobre essas 3 situações que eu quero compartilhar com vocês este ensinamento. Percebam que Jesus ele começa: se alguém quiser vir após mim. Seguir a Cristo não é uma imposição. Seguir a Cristo é um convite. Ele está nos convidando a segui-lo. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém vem à força, ninguém vem arrastado. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu para cada um. Você escolhe a Cristo. Você escolhe seguir a Cristo através do amor que o Espírito Santo derrama no seu coração. E isso te desperta a seguir a Cristo, não por medo, não por religiosidade, mas porque você começa a entender quem você é. E existe uma frase de Santo Agostinho que diz assim: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. O Evangelho não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. Como nós até podemos dizer com um ditado popular, seguir a Cristo não é mamão com açúcar. Existe a nossa responsabilidade, existe a nossa renúncia, a nossa escolha diária em assumir esta identidade que Ele revelou a nós. E essa primeira identidade é: negue-se a si mesmo. A primeira identidade de um cristão é: negue-se a si mesmo. Hoje o mundo diz para você: faça o que der na telha, viva como você quiser viver. E existem esses ainda da graça liberal que ainda fala: viva da forma que você quiser viver e está tudo certo, você vai ser salvo, você não vai ser condenado, Deus vai te salvar. Não, não funciona assim. Seguir a Cristo envolve negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é renunciar desejos egoístas, é abandonar toda forma de pecado. E a definição que talvez fique mais clara nas nossas mentes nessa noite: negar a si mesmo é dizer não ao seu eu. Em Tiago, no capítulo 1,
no verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Como isso? A tentação não vai te atrair por uma coisa que você não tenha fraqueza, porque você não tenha uma carência. Por exemplo, se você ama chocolate, a tentação não vai vir em forma de alface. A tentação vai vir de forma de chocolate. Porque se você não gosta de alface, vai ser mais fácil para você esmurrar a sua carne e dizer não à sua carne. Mas quando a tentação vem embrulhada num papel de presente vermelho, e aí você desata o laço e começa a desamarrar aquela embalagem, e aí o Satanás vem falando no seu ouvido: isso, vai abrindo, ó, sente o cheiro do chocolate saindo da caixa. E aí o Espírito Santo dentro de você: não, filho, não faz isso não, vai dar ruim, não vai ser legal, você vai deixar de cumprir o seu propósito. Mas aí a tentação é forte, você abre, aí vem 12 chocolates, você come o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no 12º bombom. Por quê? Tiago diz que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Todos nós carregamos em nós dificuldades, aflições, o qual é difícil controlar-se. Mas é por isso que o cristianismo entra nas nossas vidas, para que a gente aprenda a dizer não a esse chocolate, a essa tentação bem embrulhada que Satanás preparou para nós. Meus irmãos, quando você encontra Cristo, a gente passa, por aceitar Jesus, e aí vem um momento que é o batismo. O batismo, ele é um ato simbólico que representa o sepultamento do velho homem e o nascimento para uma nova vida. Só que é como eu disse, ele é simbólico. Você vai deitar na água e você vai levantar espiritualmente uma nova pessoa, mas você vai continuar com todo o seu histórico. Você vai continuar com com aquilo que você viveu. Não tem uma lavagem cerebral que você já levanta dali: opa, eu sou uma nova pessoa, deixei o velho homem para trás. Não. O que acontece? Vai começar uma guerra no seu interior, entre uma briga. A briga entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Porque nós já nascemos no pecado. Davi diz que ele foi concebido no pecado. E aí alguns estudiosos vai dizer que a mãe de Davi era adúltera. Mentira. É por causa da situação do pecado. Desde Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus e já nascemos em pecado. E então, essa sua natureza ainda vai continuar. E aí você vai receber a sua natureza espiritual, porque o Espírito Santo vai participar dentro de você e vai ligar essa parte espiritual que estava morta. Então vai começar um conflito entre a carne e o espírito, que é essa situação que eu falei para você. Você vai querer comer o chocolate porque a sua carne vai falar para você comer o chocolate, e enquanto o espírito vai dizer para você: não faça isso. E isso, meus irmãos, é tão natural. Todos nós que estamos há mais anos no Evangelho, nós ainda passamos por isso. Porque Paulo diz em Romanos 7,19 algo que todos nós temos, que é: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu acabo cometendo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por causa dessa guerra espiritual que existe dentro de nós até a redenção completa. Então, eu digo para vocês, o Evangelho não é fácil. Envolve você ser discipulado, você ser ensinado para que você consiga resistir às tentações e todo esse conflito
interior. E então a primeira identidade de um cristão é dizer não ao seu próprio eu. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Aleluia. E então nós vamos para a segunda situação, que é: tome diariamente a sua cruz. A segunda identidade de um cristão é: tome diariamente a sua cruz. Será então que eu tenho que mandar cortar 2 árvores, mandar no marceneiro e deixar elas num formato de cruz e acordar de manhã cedo e já colocar a cruz e ir caminhando todos os dias? Não. Graças a Deus o texto não é literal. O texto ele é espiritual e nos traz um ensinamento. O que é tomar a cruz diariamente? A cruz era o símbolo da condenação máxima. Jesus, ele foi condenado à cruz injustamente. E tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado a caminho de sua execução. Tomar a cruz é você se colocar na posição de alguém condenado a caminho da sua própria morte. Então, para ficar bem fácil para vocês gravarem, tomar a cruz é crucificar o seu eu. E tomar a cruz é levar o seu eu à morte. Todos os dias nós precisamos morrer. E qual é essa morte? Essa morte é você fazer morrer essa natureza pecaminosa que está dentro de você. Olha o que diz em Gálatas 5, no verso 24. Gálatas 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos pecaminosos. Aqueles que estão em Cristo precisam crucificar a sua carne, ou seja, envolve essa luta diária pela santidade. Eu não sou salvo. O que a gente precisa entender é que a gente não é salvo pelos nossos méritos. Não é porque você lê todo dia sua Bíblia, que você jejua, que você se consagra, que você é salvo. Você foi salvo pelo sacrifício que Jesus fez, e merecido a todos nós. Mas quando você entende que você é salvo por esse sacrifício, você faz tudo isso em obediência a Deus, não para comprar a sua salvação, mas porque você é salvo, você não quer desagradar Jesus. Tomar a cruz é levar o seu eu à morte. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5 e 6, diz assim, ó: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Percebam que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Jesus, a salvação é dessa ira. Vai chegar um tempo que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. E só aqueles que estão escondidos em Cristo, que negaram a si mesmo, que tomaram diariamente a sua cruz, estarão a salvos dessa ira de Deus. E nós vamos agora para o terceiro ponto, que é a última parte que Jesus diz: e siga-me. E siga-me. Seguir a Cristo é perder a sua vida. Perceba que Jesus, no próximo versículo, no verso 24, ele começa com pois. Essa palavra pois
é explicação. Então, ele diz tudo isso. Quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ou por causa de Jesus, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, as pessoas que tentam salvar a sua própria vida através dos seus méritos, estes vão perder a sua vida, porque não se compra a salvação. Mas aqueles que perdem a sua vida, entendendo que não vivem mais para si, mas vivem para Deus, estes a salvará, por causa daquilo que Jesus fez. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, o que adianta? Eu sei que às vezes é difícil visualizar o reino de Deus, mas do que adianta nesta terra nós sermos cercados de dinheiro, nós sermos cercados de tanta riqueza, você poder fazer tantas coisas que você sonha, viver aquilo que você imagina, e quando Jesus voltar, você perder a sua alma e encontrar-se de frente para Satanás e no inferno? Será que vai valer ter ganhado, os milhões da Mega Sena? Não me entendam mal, o dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é uma bênção de Deus, mas ele não pode ser o seu amor, porque a palavra diz assim: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A palavra não diz assim, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Mas quando ele se torna o seu amor, se torna um ídolo, ocupa o lugar de Jesus na sua vida. Então, essas coisas não são ruins, mas quando se torna um ídolo nas nossas vidas, é ruim. Então eu fico imaginando, do que adianta viver tantos prazeres e perder a alma, a salvação, que é o nosso bem mais precioso? Se você queria ganhar o melhor presente que alguém poderia te dar, eu digo para você nessa noite que você já ganhou, que é a sua salvação. Jesus já te deu o melhor presente. Jesus já nos deu o melhor presente, que é a salvação. Percebam o que está acontecendo em Manaus. A gente sabe que a pandemia está grave, mas não é só a pandemia. Existe a parte da corrupção, e a corrupção é pecado. Existe a corrupção, que é o pecado. E é isso que está fazendo com que as pessoas morram ainda mais, além da doença. Porque o homem ama tanto o dinheiro, a ponto de tirar do seu próximo e tomar só para si, e deixar o outro sofrendo. O meu eu, ele pensa só em si, mas não pensa no coletivo. E Jesus não, Jesus é diferente. Ele falou: a minha vida ninguém a toma, eu mesmo a dou em favor de muitos. Ele falou: eu não vou só salvar o Daniel porque o Daniel é bonzinho, não vou salvar só a Ruth porque a Ruth é bonzinho. Não, eu vou salvar todos. Eu vou salvar todos, e todos que estavam ainda em pecados, porque quando Jesus morreu, nós nos encontrávamos na posição de pecadores. Morrer por um justo, talvez até alguém se ofereça, mas morrer por um injusto, ninguém se oferece para morrer. Eu vou morrer por um traficante? Eu vou morrer por uma prostituta? Eu vou morrer por um maconheiro? Foi o que Jesus fez. Porque nenhuma vida é perdida para Jesus.
Ninguém é perdido para Jesus. Jesus tem um plano para todos. Não existe uma elite espiritual, não existe os preferidos. Jesus ama a todos de tal maneira, que Ele quer sim te tirar de uma vida que muitas vezes te traz tristeza e agonia, para te dar uma vida em abundância. Uma vida que você não vai ser isento de passar por dificuldades, mas você vai ter a certeza de que Jesus está com você em todo o tempo. E se você morrer, que ninguém quer morrer, e eu concordo, eu também não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Porque o cristão, a gente não quer morrer, a gente quer ser arrebatado. Eu quero ver o céu se abrir e subir. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos, mas a gente vai ver, a gente vai perceber. Sabe essa dor no corpo, sabe essa canseira? Deixa pra lá. Não se preocupa não, porque nesse dia Jesus vai começar a restaurar desde a planta do pé e vai subindo até o último fio do seu cabelo, e você vai chegar forte no céu, revigorado, não vai ter doença. Talvez pessoas enfermas, cadeirantes, passam dificuldades aqui na terra e às vezes fica aflito. Não se preocupa não. Quando Jesus voltar, Ele vai te restaurar e você vai andar. Você vai ser totalmente restaurado. E tudo que a gente vê aqui na terra é transitório, mas aquilo que Deus prepara é eterno. E se Deus criou esse mundo inteiro com tanta tecnologia, com tanta diversidade, imagina na eternidade. Às vezes eu me paro e fico tentando, na minha finitude, imaginar o que vai ter na eternidade. Eu já imagino que a gente não vai ter problema com Wi-Fi no céu. Aqui na terra a gente tem problema com Wi-Fi, mas no céu não vai ter problema, porque vai ser a melhor prestadora de serviço Deus tem lá no céu de internet para fornecer pra gente. E você vai ter aquele carro super rápido para ir de um planeta para o outro. E eu fico imaginando, se Deus coloca isso dentro de nós, com a nossa finitude, imagina o que Ele tem preparado para nós. Imagina o que Ele tem preparado para nós. E terminando já sobre a nossa identidade cristã, quem nós somos? E esses 2 versos eu quero que vocês leiam junto comigo. Quem nós somos? Em João, no capítulo 1, no verso 12, diz assim. Em João, no capítulo 1, no verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, a primeira bênção e a maior bênção de todas. Você passa de ser criatura para ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é irmão de Jesus. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primeiro filho. Mas depois Paulo vai dizer que Jesus é o primogênito, que é o quê? É o primeiro filho. Se Ele é o primeiro, nós somos o segundo, o terceiro e uma família de muitos irmãos. Certa vez Jesus foi questionado: Jesus, a sua mãe está lá fora, o seu irmão está lá fora e quer falar com você. E Jesus estava atendendo ali os discípulos e a multidão. E Jesus fala para eles: meu irmão e minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Talvez a gente até pode receber isso como uma patada de Jesus, né? Mas o que Ele queria estar dizendo? O que Ele queria ensinar para eles? A minha família é quem faz a vontade de Deus. Esta é a minha família, quem faz a vontade
de Deus. E em Romanos 7:17, nós encontramos mais falando sobre a nossa identidade de quem nós somos. Romanos 7:17 diz assim: se somos filhos, aleluia, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Além de filhos, nós somos herdeiros. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança para a sua vida. Você é herdeiro de tudo o que Jesus fez na cruz. A bênção liberada sobre a sua vida. Nós não cantamos hoje que a bênção te alcance, que o favor de Deus te alcance. Quando você é filho, você é herdeiro natural dessa bênção que Deus tem preparado para a sua vida. Então, para finalizar esse momento, de pregação, eu só quero refrescar a memória de vocês, para vocês guardarem isso no coração de vocês, que a nossa identidade cristã é negar-se a si mesmo, tomar diariamente a minha cruz ou a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a sua identidade cristã. E eu quero fazer um convite, se caso alguém, eu quero orar também por pessoas que, se você escutou essa ministração e essa ministração falou no seu coração, você não precisa vir aqui à frente, nada, aí no seu coração, eu quero fazer a oração de salvação. Muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, e eu acho que esse é um momento que a gente não pode mais perder, porque eu acho que Jesus está voltando logo. Eu acho que não vai demorar muito tempo. Então, a gente precisa fazer o convite, sobre aceitar Jesus. Hoje, foi uma aula sobre aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é uma coisa fácil, mas através do Espírito Santo a gente pode continuar. Ou se você quer reconciliar com Jesus também, eu vou pedir para você se colocar de pé. Toda a igreja, vai se colocar de pé. Nós vamos fazer essa oração juntos. Aqueles que estão aceitando Jesus vão aceitar Jesus aí no seu coração. Aqueles que estão reconciliando vão reconciliar aí no seu coração. E se você aí do outro lado também deseja fazer isso, feche os seus olhos e nós vamos fazer essa oração. Pai, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Perdoa todos os meus pecados e todas as minhas falhas. Que em ti eu encontre uma nova vida, que eu deixe todo o velho homem para trás e que eu consiga viver o propósito que o Senhor tem preparado para a minha vida. Assim como o Senhor transformou a vida de muitas pessoas, vem transformar a minha vida, para que eu consiga me livrar de tudo que me embaraça e possa te servir em sinceridade, em retidão, para te alcançar e ser resgatado pelo Senhor naquele grande dia em que o Senhor abrirá os céus e virá buscar a tua igreja. Ora também por pessoas que estão reconciliando contigo, que quebraram a aliança, mas desejam reatar a aliança. Que o Senhor possa os abençoá-los, que o Senhor possa os fortalecê-los. Como nós aprendemos nessa noite, não é fácil te seguir. Não adianta eu prometer para as pessoas que vai ser fácil, porque não é fácil para mim. Todos os dias eu tenho que lutar contra eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O maior vilão da minha história sou eu mesmo. Quando eu me deixo levar por aquilo que é pecado. Mas quando eu aceito a tua graça e renuncio
toda falha, todo pecado, eu encontro satisfação e glorifico o teu nome. Então é assim que eu quero, Jesus, cada pessoa vivendo na tua presença, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam restauradas pela verdade do seu evangelho e pela graça do seu evangelho. Assim eu te louvo e te exalto em nome de Jesus.